Senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, até parece que a economia é um bicho de 7 cabeças. Não é não. Economia nada mais é do que o poder da compra e da venda. Tudo termina com compra e venda, com geração de receita. Os maiores empresários do Brasil, desde o sul do país ao nordeste, eram semi-analfabetos, e são a maioria semi-analfabetos. Mas são sábios economistas. Sabem comprar, sabem vender e sabem administrar. Eu, quando vejo os economistas escalados para reger a economia do país, falando difícil, fazendo charme, não precisa isso. O novo ministro da Economia, o Dr. Paulo Guedes, eu não faço oposição a ninguém, eu faço jornalismo sério. Eu tenho 53 anos, 55 anos de profissão como jornalista. E eu entendo que jornalismo é a arte profissional de orientar as pessoas, de orientar a sociedade, de orientar o povo. Eu esperava, sinceramente, que o Dr. Paulo Guedes, o guru Paulo Guedes, que chega com a esperança de consertar a esculhambada economia do Brasil, ele não toca nos juros altos. Ele nem fala. Assume depois de 3 meses. Ele teve 3 meses, um mês antes de terminar as eleições, já se sabia pelas pesquisas de que Bolsonaro seria o presidente. E que depois daquela santa facada, eu chamo de santa porque ela consolidou, confirmou a eleição do grande vencedor Jair Bolsonaro. Mas eu acho que o nobre ministro da Economia do novo governo, da Nova Esperança, tinha que ter propostas prontas. Ele teve tempo, de outubro a dezembro, teve 3 meses para pensar, quase 3 meses, mais de 2 meses e meio, para preparar uma proposta de economia para acabar com a sangria terrível desses juros que estão acabando com a economia do país. Mas parece que o Dr. Paulo Guedes já vem amarrado às mãos pela Febraban. Porque você abre a televisão trimestralmente, todos os bancos deste país ganham bilhões, eu estou falando bilhões, de juros em cima da economia do país, em cima dos lombos do cidadão brasileiro. Será que isso é justo? Ora, o ministro Paulo Guedes tinha que ter na ponta da língua a reforma da Previdência. Não era para o presidente Bolsonaro estar tentando acertar índices de idade, de tempo, de ganhos na Previdência. Não! Quem fala de Previdência é o ministro Paulo Guedes. Cadê a proposta, ministro? O senhor já assumiu, 8 dias que o senhor assumiu, e o senhor ainda não disse a que veio. O senhor lembra que a Zélia Cardoso de Mello, no dia em que assumiu, já veio com o programa dela arrebentando, tirando a poupança de todo mundo, mas tomou uma decisão no dia da posse, que era o que deveria ter acontecido com o ministro do presidente Bolsonaro. Bolsonaro está aí trazendo uma leva de grande esperança na cabeça do povo brasileiro. Está todo mundo esperando pelo melhor, pelo milagre, pelo sucesso. E quem não quer isso? Mas o senhor Paulo Guedes nem tem proposta para a Previdência até hoje. Não tem proposta para combater o excesso de impostos no país. Não tem proposta definida em cima de ações que possam modificar de forma salutar a economia do país, que é a reforma econômica, a derrubada dos juros. Tem que ter a reforma da Previdência, tem que ter a reforma fiscal e tem que ter a reforma econômica.
O ministro assumiu e nenhuma das 3 propostas ele fala. Ele não fala dos juros. E são os juros que estão emperrando a economia do país. Economia, nobre ministro, é compra e venda. Se o povo não compra e o comércio não vende, a indústria emperra. Diminui o PIB, a produção. Por que a indústria vai produzir se o comércio não está vendendo e se o povo não está comprando? O que tem que ser feito? Desencadear, destravar a cadeia cíclica da economia. O que é a cadeia cíclica da economia? O povo compra, o comércio vende, a indústria produz mais, o PIB cresce, gera emprego e gera renda. Gera emprego, gera renda, gera progresso, gera desenvolvimento, cresceu o PIB, cresciam as exportações. E a sorte que o Brasil é um país gigante, de dimensão continental gigante. Mais de 60% da produção do Brasil é consumida internamente no Brasil. O Brasil não exporta 30%, 40% do que produz. O consumo é mais no país e quem mais consome é o Norte e Nordeste, que são as regiões mais castigadas pelos sucessivos governos que se sucedem nesse país. Ministro Paulo Guedes, a reforma da Previdência tem que ser séria, não pode ser paliativa não, é para o bem do povo. Ou se faz a reforma da Previdência feita em cima de um patamar de vida, de expectativa de vida do homem entre 40 e 50 anos. E agora as estatísticas mostram que a expectativa de vida mudou. 72 para homens e 79 para mulheres. Essa aposentadoria tem que ser 65 para homens e 60 para mulheres. Não adianta meio termo. É para o bem de todos os aposentados. Tem mais, ministro Paulo Guedes. Criar o Banco da Previdência. Todo o dinheiro da Previdência vai para aquele banco. Acabar as benesses. E o OGU que sustenta o Zelinho do Fundo Rural, as donas de casa que só pagam 10 anos e têm direito à aposentadoria, e o cidadão e a cidadã que completa 65 anos, se não tiver contribuído nada, mas recebe um salário mínimo, e quem paga a Previdência de quem pagou a Previdência. E quem não pagou tem direito a uma aposentadoria. Não. O OGU, o Congresso manda para o OGU, o Orçamento Geral da União, o complemento da Previdência. Por que fazer guarda-chuva com o chapéu dos outros? Quem paga a Previdência não tem direito a se aposentar com um salário digno. Quem ganha 50, 60 mil e contribui 30, 40 anos para a Previdência, quando se aposenta, vai ganhar R$ 5.650. Está errado. Enquanto isso, outros que não contribuíram têm uma Previdência de no mínimo salário mínimo. E tem mais. Ainda tem essa bolsa aí dos presidiários, que é R$ 1.349 para os pequenos. Tem presidiário que recebe, a família recebe até mais de 4 mil. Tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. O país não pode estar fazendo benesses dessa ordem. O bandido mata o cidadão, vai para a cadeia, a família começa a receber R$ 1.349 por mês. E aquela família que perdeu o chefe de família, que perdeu o emprego, vai para a miséria, vai para a pensão de um salário mínimo do INSS. Senhores, falta muita coisa para organizar. O ministro Paulo Guedes tem que ter urgente uma proposta para a Previdência, para combater os juros altos, acabar com esse juro do cartão de crédito altíssimo, do cheque especial altíssimo, só tem isso no Brasil. Ele nunca tocou nesse assunto. E parece que a Febraban já garroteou o ministro da Fazenda. Tem que ter uma solução para os juros escorchantes. Chega de bancos bilionários e de população pobre, de povo pobre em nosso país. As mudanças exigem decisões duras, pragmáticas, sérias, resolutas, para trazer a tranquilidade da família brasileira. É o nosso comentário de hoje, lamentando que o ministro Paulo Guedes ainda hoje não apresentou nenhuma proposta da sua pasta
para ajudar a arrumar, a organizar a economia do Brasil. Ou o Brasil acaba com juros escorchantes, doutor Paulo Guedes, ou a sociedade vai continuar escrava de banco, banco ganhando os bilhões trimestralmente em cima do lombo do povo. E o povo sem ter mais cartão de crédito, sem ter cheque especial, sem poder comprar, travando a economia. Destrave a economia. E para destravar a economia, doutor Paulo Guedes, são os juros, acabem com os juros cavalares. O vice-presidente José Alencar chorava, implorava ao presidente Lula: acabe com esses juros cavalares, senão nós vamos acabar com a economia do país. Era o único homem que falava certo, José Alencar. E o segundo, Alckmin, que disse que ia abrir as portas do país para os bancos estrangeiros, para trazer juros baixos, para alimentar a economia, alimentar a tranquilidade do povo e, consequentemente, gerar mais desenvolvimento, mais progresso, mais PIB, tirando o país do buraco em que ele se encontra. 8 dias, doutor Paulo Guedes, nem a Previdência, nem a reforma econômica e nem a reforma tributária. Quando é que o senhor vai resolver isso mesmo? Só em junho? Está na hora de fazer. O que é que fizeram de outubro até agora? Nada. Lamentavelmente, essa crítica ela é construtiva e tem que ser feita. É o nosso comentário de hoje, prometendo voltar no próximo domingo. Tchau.